Quarto, conto mais uma. Essa época de quaresma tem muita história para vocês. Caso que vira história, mas nesse mundo de Deus sabe-se lá o que é certo, o que é errado. Para mim chegou essa história de Cleiton, Roberto e Elson. Esses três foi homem que teve participação nessa história. Segundo, sim, Cleiton e Roberto, com a sua canoa, andando nos rios amazônicos, estavam indo a rumo de uma floresta, pois nela estava repleta de frutas, qualidade de frutas vermelha, amarela, frutas de qualidade, frutas boas, suculenta, a qual atraía muito nessa época o povo. E eles então estavam rumo dessa mata tensa na margem, nas beiras dos rios amazonenses. Pois então foi aonde eles, aproximando já do local, nessa mata intensa, eles saindo um pouco dos leitos do rio amazônico, pegando aquelas entradinha pequena, quase um córrego grande dos rios para ir às pontas das margens. Então foi que eles viram um homem cambaleando, um homem desesperado, um homem estava todo destroçado, sim, de imagem. Parecia ter enfrentado algo sobrenatural. Eles ficaram olhando aquele homem aproximando com a canoa, com as armas na mão, esperto, olhando para dentro, para as profundezas das matas, olhando para as margens, na intenção de sequer ver algo diferente que estivesse perseguindo aquele homem. Mas nada viram, pois encostaram a canoa e logo foram perguntando: o que aconteceu, Senhor? O homem estava quase sem voz, com os olhos estatalados. Me ajuda. Eles pegaram, botaram ele dentro da canoa, deram um pouco de água, mas vindo que tinha um galãozinho de água nas costas dele. Eles ficaram assim, mas deram água para ele e ele bebeu muito. Estava tão assustado que nem deu tempo ou sequer lembrou de pegar a água que si próprio trazia. Bebeu-se a água com o tempo, ele falou o que aconteceu. E eles, mas como? Como foi assim? Ele falou: estava no nós catando castanha. Muitas castanhas. Inclusive ficou alguns sacos, muitos sacos já juntados para trás. Quando nós ouvimos, foi aquela sombra, os bichos quietou tudo, os pássaros voou. Foi um boroço na mata e de repente silenciou. E como se aquilo corresse atrás de uma manada de macaco que estava ali por perto. Pois os macacos gritavam muito alto, e aquilo vinha sombreando por cima das folhas das árvores alta e intensa, aquele vácuo grande, de algo muito grande, e algo muito grande, e alguma coisa que fosse ligado um só corpo enorme, porque do mesmo jeito que mexia as árvores, uns 30 metros para trás, mexia na frente, jogando folha horrivelmente no chão. Aquilo vinha como uma enorme tomba d'água, arrasando tudo. Corremos assustados, eu e meu companheiro, pois então eu vi um grito, que ele gritou, eu parei, até aí eu estava com a arma na mão, parei, olhei para trás, não vi nada, e não mais vi, olhei, não mais vi. Então se aquele voroço no meio da mata, como tivesse descido para o chão. Eu chamei, e aí começou aquilo de novo, subir para as matas, e vindo como se estivesse no meu rumo, foi aonde eu corri. Corri demais, eu não sei tanto que eu corri, até chegar aqui e encontrar vocês. Vamos sair daqui rápido, pois não sei o que é aquilo. Eles então decidiram imediatamente ligar seu motor e afastar da beira daquelas matas. E então chegar no leito do enorme rio amazônico. Eles aceleraram o que puderam, pois eles não pensaram duas vezes a não ser salvar aquele homem e também
assustado com o que ele disse, não sabiam o que eram. Aí foi aonde que eles estavam mais na frente, tranquilo, começaram a maneirar com o motor. Foi aonde veio aquele alvoroço de água, águas enormes, que rodeou-se a canoa com um rodemoinho. A canoa girou, eles acelerando o motor para sair daquele redemoinho. Foi aonde apareceu uma enorme serpente logo à frente de dizer, uns 6 metros na frente deles. Ela apareceu mais alto do que a canoa, uns 3,5 metros de altura. Aquela cobra não tinha sequer como distinguir e como falar. O tamanho que era aquela cobra era enorme. Era uma cobra enorme. A cabeça dela era mais ou menos maior do que uma cabeça de um boi. Com chifre, parecia ter barba, barbona longa. Era uma cobra esquisita. Ela parou-se com a cabeça em pé, foi aonde ligou-se o motor, Cleiton, e saiu virando a canoa, afastando dela de banda o que podia, e deu uma volta por lá pelas beiradas, saiu doido, e aquela cobra sumiu na água. Pois assim, eles rodaram uns 9 quilômetros, rio abaixo, correndo muito. Quando chegaram no local de ponto de parada, que era um pequeno posto onde ficavam as canoas, eles desceram e falaram, você viu o tamanho daquela cobra? Será foi essa cobra que você viu por cima das árvores? Você viu? Mas também ela estava na água e nós não vimos qual hora que ela entrou ou como ela chegou. Se nos acompanhou, foi rápida demais. Eles falaram, não sei, seja lá o que for, ficou para trás. Quando eles falaram assim, um redemoinho chegou, rebojo na água. Foi muito forte, mais veloz do que peão. Tocou ao redor dessas canoas, algumas que estavam ali afundou. E as deles quais foi afundada. E depois de muito tocar, aquele rebojo saiu se afastando, pegando o rio se abaixo, horrivelmente aquele funil de água. Então eles contaram ao povo que estavam assustados vendo aquilo ali, pois nunca viram um rebojo tão forte daquele jeito. Dessa vez foi muito intenso. E eles contaram a história, o povo ficou tudo calado. Foi quando o velho falou, venha aqui, não fale dessas coisas aqui. Venha. Chamaram para um canto e falou, o povo não acredita ou não querem acreditar. Para viver aqui, entrar nessas águas, é melhor não acreditar. Não pode assombrar esse povo que vive nessas águas. Mas eu já vi o que vocês viram. E o que vocês viram foi a enorme serpente, a cobra chamada Boiuna. Essa é a cobra desses rios intensos, rio amazônico. Existe por aqui várias delas.